Bem, então, como eu falei, né, aqui a gente tem o tema National Geographic News, que são notícias da National Geographic. Então, o enunciado da questão diz: ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu o quê? Então, eles querem saber o que foi que esse estudante descobriu, né? É isso que nós vamos procurar saber. A letra A diz: ele descobriu que os compostos químicos da morfina, produzidos por humanos, são manipulados no Missouri. Missouri é um dos estados, né, aqui dos Estados Unidos. Assim como no Brasil tem São Paulo, Rio, Ceará, Bahia, né? Então, Missouri é um dos estados aqui dos Estados Unidos, cuja capital é St. Louis. Então, ele está dizendo aqui, né, que esses compostos eles são manipulados lá, né, no estado do Missouri. O texto ele não diz isso. O texto diz, né, quando o texto fala do Missouri, é para dizer que o coautor do estudo, ele estuda os produtos farmacêuticos à base de plantas no Centro de Ciências que fica em St. Louis, no Missouri. Ó, tá aqui, ó. É a única parte em que ele fala disso, né? St. Louis, no Missouri. Ele fala que o coautor, né, do estudo, ele estuda, né, os produtos farmacêuticos lá. É diferente de dizer, né, que os compostos químicos da morfina são produzidos por humanos, são manipulados lá, certo? Então está errado. Preste atenção quando você for ler uma opção, leia com cuidado, cuidado com a pressa, né? Leia prestando atenção, porque as questões elas são elaboradas assim, né? Eles usam ideias parecidas com aquela que tem no texto, palavras parecidas, justamente para ver se você está prestando atenção, se você está entendendo realmente o que o texto diz. Olha as cascas de banana, né? Cuidado. Então, a letra B. Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Então, será que o texto diz isso? Será que o estudante descobriu isso? Que os ratos e humanos possuem essa mesma via metabólica para a produção de morfina? Eu colei aqui para você, né, a parte do texto que vem justamente falando sobre isso. Quando você lê a opção, você vai ver as palavras-chave. Ratos, né, humanos, via metabólica e morfina. Ah, professora, mas como é que eu vou procurar via metabólica no texto se eu nem sei como é a via metabólica em inglês? Ok, então procure as palavras que você sabe. Com certeza, rato é uma palavra simples, né? Talvez você conheça como é em inglês. Humanos é quase em português, é humans. Então, você vai procurar, produção também é um coordenato verdadeiro, você vai procurar aquelas palavras-chave que você conhece. Então, aqui a parte que eu colei do texto diz: a nova pesquisa, aqui, research, pesquisa, mostra que os ratos, tá aqui, ó, mais, que é rato no plural, porque no singular é mouse, né? Como o mouse que a gente usa no computador, né? Eles produzem um analgésico incrível. E os seres humanos e outros mamíferos, eles possuem a mesma via metabólica para produzi-la. Disse o coautor Meihat Zenk, né, que é o coautor do estudo, que estuda os produtos farmacêuticos à base de plantas, no Centro de Ciências de Plantas, aqui você lê de trás para frente, Centro de Ciência de Plantas, está aqui o nome do centro, Donald Danforth, em St. Louis, no estado do Missouri, certo? Então, preste atenção nessa palavra aqui, same, é um conectivo importantíssimo, same. Se você não conhecia ainda, coloque no seu glossário pessoal, que quer dizer mesmo. Conectivo importantíssimo para você resolver essa opção, essa questão, né? Aqui diz que os ratos e os humanos, eles possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. O texto, ele diz a mesma coisa, olha aqui. Mais ratos, né, produzem. Aí a morfina ele chamou de analgésico incrível, né, que os humanos e também outros mamíferos possuem a mesma, same, via metabólica para produzi-la. Então, ele está de acordo com o texto, certo? A letra B é, então, a nossa opção correta para esta questão, certo? Letra B é a nossa opção correta.
Mas a gente vai analisar as outras, né? Vamos então agora passar para a letra C. A letra C, ela diz: a produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Grande é big. Então, ele diz que a produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Não é em grande quantidade, certo? Está errado por causa disso. O texto ele diz que os nossos corpos eles produzem uma pequena quantidade de morfina natural. Então, a opção está errada. A letra D. Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. Será que o texto diz isso? Não, o texto ele disse que os seres humanos e outros mamíferos, eles possuem a mesma via metabólica para produzir morfina, que é usada para a inibição da dor, certo? Então, eles produzem a morfina e a morfina, por sua vez, inibe a dor. O texto não fala que eles têm a predisposição genética para inibir a dor, assim, do nada, né? Então, portanto, essa D aqui, ela está errada. A letra E. A produção de morfina é um traço incomum entre os animais. O que foi que nós vimos? Vamos voltar lá, naquele trecho. Ó. Como é que eu posso dizer que algo é incomum se aqui no texto disse que é o mesmo? Ó. Lembra que a gente viu há pouco tempo aqui? Olha só, a palavra novamente, same, mesma via metabólica, same chemical role. Então, ele está dizendo lá na opção, né, que é incomum o traço, né, da produção de morfina entre os animais. Não é incomum, não. Está aqui, ó, dizendo, eles têm a mesma via metabólica, certo? Entre ratos, humanos e outros animais, certo? Então, por isso a opção lá está errada e o gabarito é a letra B de bola. Vamos então agora dar uma olhadinha no texto como um todo. Agora sim a gente vai olhar o texto. E eu vou analisando, mostrando para você as palavras que caem direto, né, em prova. Então, notícias da National Geographic, está aqui o nome da autora, Christine Del More. A data em que foi publicada, preste atenção como são as datas em inglês, ó. Primeiro vem o mês, depois é que vem o dia e o ano, certo? É o contrário de português. Nossos corpos, né? Um novo estudo sugere que os nossos corpos, eles produzem uma pequena quantidade constante de morfina natural. Ó, small, pequena. Traços da química são muitas vezes encontrados na urina humana, human urine. Bem fácil de entender, né? Cognato verdadeiro. E de rato também, né? In mouse and human urine. Levando os cientistas a se perguntar se a droga está sendo produzida naturalmente ou sendo transportada por algo que os indivíduos consumiram. Então, aqui você coloque aí no seu glossário pessoal essa palavra small, que quer dizer pequeno. Bares, que aqui está no plural, que significa corpos, né? Que só no singular é body. O singular B-O-D-Y. Quando termina em Y, né, a gente faz o plural, cai o Y e substitui por I-E-S, certo? Então, body, singular, corpo. Bares, corpos. Palavra também que cai muito, principalmente se for em assunto da área de saúde, né? Da área científica. Outra palavra aqui que você deve colocar aí no seu glossário pessoal é esse conectivo, o EDA, né, que significa se. Né? Quando ele estiver falando de uma frase condicional, se isso ou se aquilo, né? Vai se perguntar se a droga está sendo produzida. Né? Então, ele usou aqui o que às vezes ele pode ser também só o if, o se, né? If. Também é muito importante. Vamos passar para outro parágrafo. A nova pesquisa, olha a palavra aqui de novo, né? Research,
Você vai precisar muito dessa palavra. Se você não tiver memorizado ainda, escreva no seu glossário pessoal, porque ela cai direto em texto de língua inglesa. Então, a nova pesquisa mostra que ratos, né, ratos no plural, produzem o analgésico incrível e que os seres humanos e outros mamíferos possuem a mesma via metabólica, same, né, para produzi-la. Disse o coautor do estudo, Meiser Zenk, que estuda os produtos farmacêuticos à base de plantas no Centro de Ciências das Plantas Donald Danforth, em St. Louis, Missouri, certo? Então, a gente já viu até lá numa questão, né? A gente já analisou essa parte aqui do texto, mas só reforçando aí para você, certo? Research, né? Que é pesquisa. Aqui mais é rato, né? Que está no plural. Esse conectivo aqui importantíssimo, que é same, que quer dizer mesmo ou mesma. Conectivo muito importante. Todos esses conectivos que eu for destacando para você, vá memorizando porque você vai precisar deles mais na frente. Bem, então vamos passar para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5, que é a questão que vai falar do Steve Jobs, né? A Life Remembered, 1955 to 12/11. É a data que ele nasceu, né, e que ele faleceu. 1955 e faleceu em 2011. Então, quem foi Steve Jobs? Né? Então, nós vamos ver agora. O enunciado da questão diz: informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Então, ele quer saber, né, o que é que o texto fala sobre o Steve Jobs. A letra A. Expor as maiores conquistas da sua empresa. Então, o texto ele não enfatiza quais são as maiores conquistas dele, da empresa dele. Esse não é o propósito do texto e, por isso, essa opção está errada. A letra B. Descrever suas criações na área da tecnologia. Não, o texto ele não faz nenhuma descrição das criações dele na área da tecnologia. Esse também não é o objetivo do texto. Enaltecer a sua contribuição para o mundo digital. Vamos ver. Eu colei aí para você, né? Quando geralmente a questão perguntar sobre qual é o propósito do texto, algo interessante que você precisa observar é o título. O título diz Steve Jobs, uma vida lembrada, né, 1955 a 2001. Aí depois diz, a revista Reader's Digest faz uma retrospectiva do Steve Jobs e da sua contribuição para o nosso mundo digital. Ora, o texto, quando ele diz aí na opção, né? Na opção ele diz lá no outro slide, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. O título e o subtítulo, olha, o título e o subtítulo já está praticamente dizendo tudo, porque é proposto no texto o enaltecimento da contribuição que ele deu para o mundo digital. Olha aqui, ó, contribution, que é já quase no português, né? Contribuição, cognato verdadeiro. Digital world, para o mundo digital. E aqui fala que a vida dele, né, deve ser lembrada, ou seja, está enaltecendo, está destacando. Por quê? Porque ele fez uma grande contribuição para o mundo digital. Então, realmente, a opção C está correta quando ela diz que o objetivo do texto é enaltecer a contribuição dele para o mundo digital. Vamos ver ainda a D, que diz lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. Bem, o objetivo do texto não é, né, lamentar a ausência dele nessa criação de novas tecnologias, não tem nada a ver. E discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Também não há essa discussão lá no texto, né? Portanto, essa opção também está errada. E o gabarito da questão é letra C de casa. Agora vamos olhar o texto com mais cuidado, né? Aqui o texto diz
Steve Jobs, uma vida a ser lembrada, de 1955 até 2011, né, que foi a data que ele viveu. Aqui a revista Reader's Digest, ela faz uma retrospectiva da vida dele, Steve Jobs, e a sua contribuição para o mundo digital. O chefe executivo, olha, presta atenção aqui essa sigla, como é importante. CEO, CEO. Significa chefe executivo. Você também vai encontrar muito essa sigla aqui, certo? Em textos de língua inglesa. Tech Guru, artista. Há poucas figuras importantes no setor empresarial tão famosas e bem vistas como o ex-CEO da Apple, Steve Jobs. Forma quer dizer ex, né? Pessoa que já foi alguma coisa. Ex. A sua lista, né, de realizações, achievements, é surpreendente e a sua contribuição para o mundo da tecnologia, né, para a tecnologia moderna, para a mídia digital e, na realidade, para o mundo como um todo, não pode ser subestimada. Então, guarde aí essa palavra aqui, former, né, que quer dizer ex ou ex, certo? Ele era, né, ele não é mais, ele foi, né, que é chefe executivo. É a sigla que é muito usada, essa sigla aqui, CEO, que significa chefe executivo. Então, guarde aí essa sigla e essa palavra aqui que cai muito em texto. Continuando. Com a sua morte em 5 de outubro de 2011, a Reader's Digest relembra, estou misturando inglês com português, relembra alguns de seus maiores sucessos. Isso acontece muito, viu, pessoal? Quando você fala inglês o tempo todo e você entra em contato com português, a sua mente às vezes dá um blackout. Ok, continuando. E presta nossos respeitos, pay our respects, a um pioneiro do mundo digital, pioneer do mundo digital, que ajudou, olha aqui a palavra help, né? Help significa ajuda, todo mundo sabe que help é ajuda, com o sufixo ed, é o verbo ajudar, aqui ele está no passado, ajudou. Passado regular, que termina com ed. Ele ajudou o quê? A pavimentar o caminho, way, né? Para a geração da tecnologia. Generation of Technology. And possibilidades que poucos poderiam ter imaginado. Few, opa, uma palavra importantíssima, few. Few, que quer dizer poucos. Coloquei a seta errada aqui. Few, poucos. Olha aqui. Coloque aí no seu glossário pessoal. Cai aos montes essa palavrinha aqui, certo? Às vezes até em questões, em textos. Essa palavra aqui também, né? Achievement, que significa realização, ela também está sempre presente em textos de língua inglesa, tá? Então, é o que nós vamos destacar aqui nesse parágrafo. É achievement, certo? E aqui eu traduzi como maiores sucessos, né? Sucesso, realização, é a mesma coisa. E esse conectivo aqui, né? Few, que significa poucos. Então, anote aí e não esqueça de ir relembrando, certo? De vez em quando, procurando ler novamente o seu glossário pessoal, para que você memorize e não dê aquele branco na hora da prova. A próxima questão é a questão de número 6, né? Já é atrelada a um outro texto. Eu vou logo ler aqui porque é curtinho, né? É citações do dia. Aí aqui, Friday, sexta-feira, 2 de setembro de 2011. Então, havia provavelmente uma escassez, shortage, não apenas de respeito e fronteiras, mas também de amor. Mas você realmente precisa ser rigoroso quando eles cruzam a linha e violam a lei. Duas palavras importantes, law, que é lei, né? Break the law, significa violar a lei. Outra palavra importantíssima, shortage, que significa escassez ou
falta de algo. Então, baseado, né, nesse aí, vamos ver o restinho aqui, está no próximo slide. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, argumentando que os envolvidos nos recentes distúrbios da Inglaterra precisam de amor rigoroso, ao passo que ele promete se familiarizar com famílias problemáticas do país. Então, aí a frase foi falando de amor, né? E a opinião aqui do primeiro-ministro britânico, né, é que pessoas que fizeram parte de um distúrbio, né, que aconteceu lá na Inglaterra, ele disse que essas pessoas precisavam de amor rigoroso, entre aspas. Então, vamos analisar aqui. O enunciado da questão diz: a respeito dos tumultos causados na Inglaterra, em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal. Então, qual é o foco principal dele? Quando ele falou, né, aquela frase lá, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele está querendo enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias? Não, ele não está enfatizando nenhum tipo de discriminação, né? O texto não fala de nenhum tipo de discriminação. Então, por isso, a A está descartada. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens, ele também não está fazendo nenhuma crítica, né? Ele está salientando o que deve ser feito. Ó, eles precisam de amor rigoroso. É como que estivesse falando de uma solução, né? Está procurando uma solução. É a opinião dele para solucionar o problema. Ele não está criticando. Criticar é outra coisa diferente. Então, descartada a letra B. C. Estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor. Não se trata de excesso de amor, mas sim da forma como ele é demonstrado. Ele falou que esses jovens eles precisam de amor rigoroso, ou seja, eles precisam ser tratados de uma forma, né, mais rígida, embora com amor, mas com firmeza, né? Não está falando aqui de excesso de amor, não tem nada a ver. Próximo, letra D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. Ah, sim, agora está certo. Vamos ler novamente. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, argumentando que os envolvidos nos recentes distúrbios da Inglaterra precisam de amor rigoroso, ao passo que ele promete se familiarizar com famílias problemáticas do país. Então, quando ele usou essa expressão aí, amor rigoroso, né, amor rigoroso, ele estava se referindo, ele estava tendo como foco reforçar a ideia de que esses jovens, eles precisam não só de amor, mas eles também precisam de firmeza, certo? Então, é isso que ele estava querendo, reforçar a ideia de que eles precisam de amor, mas também de firmeza. Por isso que ele usou a expressão amor rigoroso, né? Tough love, aqui, entre aspas. Então, essa é a nossa opção correta, opção D de dado. E a letra E diz: descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. Pelo contrário, ele fala do tipo de amor que deve haver para acabar com os problemas das famílias dos jovens britânicos. Ele não descreve amor que gera problemas. Ele não faz descrição de amor, certo? Então, gabarito é letra D. Vamos olhar agora analisando o texto, mais uma vez. Aqui a gente viu, né, que é um texto bem pequeno, né? Por que aqui está entre aspas, né? Por que está entre aspas? Porque aqui se trata do que a gente chama de discurso direto, certo? O que é o discurso direto? É quando você reproduz a fala de uma pessoa, de um personagem, exatamente como a pessoa falou, certo? Você não diz, ele disse isso assim, assim, assim. Você coloca entre aspas exatamente como ele falou. Então, esse é o discurso direto, certo? Aqui está a fala do primeiro-ministro britânico, né? Entre aspas, do jeitinho que ele falou.
E aí, como eu já tinha destacado para você, né, coloque no seu glossário pessoal essa palavra shortage, que é escassez ou falta, certo? Coloque também essa palavra aqui, law, que significa lei. Love é uma palavra que todo mundo já conhece, né? Basicamente, né, esse verbo também, né, cai muito, se você não conhecer ainda, need, né, que é precisar. Também muito usado em texto de língua inglesa. E outras palavras como probably, né, provavelmente já são, respect, respeito, já são cognatos verdadeiros, né? Olha aqui o but, importantíssimo, conectivo importantíssimo, que é um conectivo de oposição, significa mas, né? Tá aqui, mas você, ora, quando é que o but é usado? Quando você está falando algo, uma frase anterior, e você quer começar a falar algo contrário àquilo. Então, você usa o but, né? Conectivo de oposição. E aqui na outra parte, né? O que nós podemos destacar aqui? É um texto muito curto. Problema, problem, families, família, né? Todos os dois já são cognatos verdadeiros. Aqui a palavra country, né? Que é país. Se você não conhecia ainda, coloque aí no seu glossário. É basicamente isso, certo?